Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula sobre a função do primeiro grau. Hoje, domínio da função do primeiro grau. Como determinar o domínio de uma função? É caso geral para qualquer função, inclusive para a função do primeiro grau, o seguinte: nenhum denominador pode ser zero. Então, se tiver x, uma expressão com variável no denominador, esse x ou essa expressão tem que ser diferente de zero, porque não é possível dividir por zero. Outra coisa importante, se tiver x, a variável, ou uma expressão com variável dentro de uma raiz, ou seja, como radicando de uma raiz de índice par, esse radicando deve ser positivo ou nulo. Nulo porque a raiz de zero é zero. Então veja aí, basicamente é isso. Veja a letra A, f de x igual a menos 10x mais 5/7. Qual o domínio desta função? Observe que o x está no numerador e ele não é radicando de uma raiz com índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, etc. Porque essas raízes não podem ter radicando negativo, porque esse número não é número real. Ele existe, mas não é número real, não é número do conjunto R. Então observa que nesse caso aí não existe restrição. O domínio dessa função é o conjunto dos números reais. O domínio é R, todos os números reais, certo? Veja um outro exemplo. Letra B. Vamos escrever aqui, letra B, f de x igual numerador x menos 2 e denominador 5x mais 1. Observa agora que existe variável no denominador. Então, o radicando o denominador 5x mais 1, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Porque não é possível, se esse valor for zero, não é possível dividir por zero. Então observa que o valor 5x mais 1, ele deve ser o quê? Diferente de zero. Então, o 5x deve ser diferente de menos 1. Passei 1 que está somando, passei subtraindo. O 5 que está multiplicando vai passar dividindo. X diferente de menos 1/5. Por quê? Porque se o x for 1/5, o que vai acontecer? Coloca menos 1/5 no x. 5 vezes menos 1/5 dá 1. Dá menos 1, com mais 1 dá 0. Então qual é o domínio desta função? O domínio é o conjunto dos x que pertencem a R, tá o quê? X diferente de menos 1/5. E esse é o domínio. Veja aí. X pertence a R, tá o quê? X diferente de menos 1/5. Está certo o domínio. Vamos ver agora uma outra função. Letra C, uma função assim, ó. F de x igual a raiz quarta de menos 3x mais meio. Observe agora que o radicando menos 3x mais meio está numa raiz de índice par, raiz quarta. Então esse radicando não pode ser negativo. O radicando, não é o x. Esse radicando não pode ser negativo, porque a raiz quarta de um valor negativo não é número real, não pertence a R. Então o que nós vamos escrever? O menos 3x mais meio não pode ser negativo. Ele pode ser positivo? Pode, porque a raiz quarta de número positivo é número real. Esse radicando pode ser zero? Pode, porque a raiz quarta de zero é zero. Então o radicando
menos 3x mais meio, ele pode ser positivo e zero. Ele só não pode ser negativo. Então ele tem que ser o quê? Maior que zero ou igual a zero. Agora nós vamos resolver esta inequação. Vamos resolver essa inequação e achar x. E tirar esses valores de x do domínio. Então a inequação menos 3x mais meio tem que ser o quê? Maior que ou igual a zero. Passo o meio que está somando, subtraindo. Então vai ficar menos 3x maior que ou igual a menos meio. Multiplicando por menos 1, para fazer positivo o menos 3, a inequação, não devemos esquecer. Se eu precisar multiplicar uma inequação por um valor negativo, esse sinal vai mudar, de maior para menor. Se fosse menor, mudaria para maior. Então vai ficar 3x menor que ou igual a meio, porque menos 3 vezes menos 1 é mais 3, menos meio vezes menos 1 é mais meio, né? Daqui então nós vamos tirar o valor de x. X é menor que ou igual a meio, meio dividido por 3. Quanto que é meio dividido por 3? É multiplicado por 1/3. Dividir por 3 é multiplicar por 1/3. Então, x menor que ou igual a 1/6. 1 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Então, qual é o domínio desta função? É o conjunto dos x que pertencem a R, tal que x é menor que ou igual a 1/6. Ou seja, se eu, naquela função, atribuir valores a x menores que 1/6 ou igual a 1/6, o domínio, o y que eu vou encontrar, não é? O f de x vai ser um número real. Tá certo? Observe então bem tudo que foi feito até o momento. E nós estamos aí com pouco mais de 40 segundos. Certo? Pouco mais de 40 segundos. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula e obrigado.